Uma mulher que perde a memória, uma atriz que perde a memória e desencadeia toda a vivência de uma família marcada por conflitos, mas sobretudo por ausências e presenças muito marcantes. É basicamente isso de que trata Piscinas Russas, o novo romance de Renata Belmonte, que vem se apresentando como uma das mais concretas ou mais desafiadoras vozes da literatura brasileira. Renata, Piscinas Russas é o seu segundo romance, né? O romance chama a atenção pela densidade narrativa. E é interessante o entremeado de vozes narrativas do livro. Como é que foi a carpintaria desse livro? Como é que foi trabalhá-lo? Foi alucinante. Como você pode imaginar, quando você passeia por ele, ou mergulha nele, talvez seja um jeito melhor de falar, as vozes elas, existem em alto volume, né, e elas foram surgindo não necessariamente em ordem. Então eu fui capturando, cada uma delas e às vezes elas falavam ao mesmo tempo, e eu precisava sentar e domesticar, a partir da escrita, aquilo que eu supunha que a personagem estava querendo me dizer. E essa montagem do livro, porque eu nunca começo a escrever sabendo o que eu vou escrever, eu sempre vou descobrindo. É claro que há uma primeira centelha, há sempre uma coisa que me captura e que me leva ao ofício, mas não há um plano detalhado. E essa arquitetura, recentemente uma pessoa que estava numa das mesas de lançamento disse que eu criei uma catedral gótica. Eu achei bacana, achei engraçado, porque a arquitetura desse livro é muito peculiar, né, e ao mesmo tempo tem um nível de desdobramento e de riqueza de detalhes que me deixou muito cansada. Foi um livro que tem uma densidade, das vozes, mas também tem um trabalho arquitetônico muito, demandante, né, foi bem intenso. E eu não podia escorregar ali, porque qualquer pequeno escorregão que eu desse, ou nos tempos, ou até no modo como as personagens falam, prejudicaria todo o conjunto, né. Disso que eu chamo, que eu fico brincando que é uma grande ópera barra canção de rock, né. Então não foi um processo racional nem linear, mas na medida em que eu fui me apropriando do que estava nascendo em mim e dando espaço para que isso brotasse de forma absolutamente livre, e enquanto eu tentava traduzir aquilo que estava, o tumulto que estava se passando dentro de mim, eu fui criando a tapeçaria, sabe? Aquela coisa, né, caminho se faz caminhando. Então a gente começa ali para chegar na outra margem com uma outra coisa, né. Uma outra coisa curiosa é que você se põe como um personagem do livro, né? Que não é autoficção, diga-se logo, né? Não está nessa onda da autoficção, mas como é que foi essa carpintaria de se colocar como personagem? Começou como, enfim, é muito coerente com o meu projeto ficcional, né, então eu entrar no livro, nessa condição de simulacro, fazia muito sentido com Piscinas Russas, afinal de contas é um livro que onde o real e o ficcional eles estão de mãos dadas o tempo inteiro. Então, a princípio, me pareceu que seria uma coisa simples e divertida. Mas a verdade é que o livro, eu até fiz uma dedicatória para uma amiga que leu desde o início, eu falei: "Aquilo que parecia um livro era um precipício". Então, com o tempo, ou o tipo de demanda e a exasperação das personagens fizeram com que eu também virasse, de fato, uma personagem de mim. Então foi uma experiência bem esquisita, muito louca, me ver ficcionalizada e me ver vivendo de verdade o que eu estava escrevendo. Na realidade, se a gente for pensar, não sou exatamente eu, né, quem é a Renata Belmonte Gripaldi, que é um simulacro, não, mas de fato, como eu me coloquei pra vivi na pele dessa personagens, eu também vivi na pele dessa Renata daí, sabe. Então era pra ser uma coisa divertida, mas com o tempo foi se tendo aí um entrelaçamento que, em alguns momentos, eu embaralhei.
foi muito louco isso, mas eu embaralhei algumas coisas. Então, agora que as pessoas estão lendo e estão embaralhando, eu acho naturalíssimo, porque se eu que sou autora acontecesse comigo, né, eu sonhava, enfim, às vezes eu pensava uma coisa, eu falava: "Não, não, isso não é meu, é do livro", sabe, coisas assim. 7 anos, Maurício. 7 anos. 7 anos dedicada a isso, carpintaria, né? é muito tempo. Muito tempo. O livro ele fala de relações familiares, que são sempre relações muito tensas. E há todo um mistério. Não é um livro de suspense, um livro não é nada disso, mas ele cria uma certa tensão no leitor, na ânsia de saber quais os mistérios de fato envolvem essa família toda. Também foi uma construção metódica. Não é um livro muito bem educado. Por quê? Porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente apresenta num espaço as pessoas que estão próximas. E os meus livros nunca fazem isso, eles chegam já atropelando e o leitor fica confuso e é ele que vai tendo que tatear quem é quem e vai tentando entender. Então eu fico brincando que eu não tenho personagens bem educados, eu tenho pessoas que querem falar e estão ansiosas, desesperadas. E aí o leitor tem talvez um triplo trabalho. Primeiro de entender quem é que está falando, situar o personagem. Segundo, situar a personagem na árvore, ali dentro daquele espaço, então de quem é que está falando? Ah, já peguei o traço da voz. Mas ela é filha de quem? Ela é neta de quem? Por que que ela está dizendo isso? E o terceiro trabalho que é entender, se permitir, né, mergulhar e se perder completamente, para depois entender até qual é o mistério, porque ele fica tão confuso que ele não sabe nem quem é, do que ele o que que ele quer saber. Então, tem uma demanda de que o leitor ele esteja desprendido de muitas certezas e se permita ser guiado pelas águas comigo, né. E eu acho que esse suspense dá assim como é a vida, né. Você não sabe o que vai acontecer exatamente no dia seguinte, você não acorda com tudo muito bem estruturado e preparado, você simplesmente segue o baile. Então, esse suspense, se você for, ser rígido consigo e quiser tomar a existência de um modo muito, analítico, você vai acordar e vai falar: "E aí? O que que o dia me reserva hoje?". Você vai começar a se investigar e eventualmente vai se descobrir dentro de uma cena que não é absolutamente controlável. Então, talvez o Piscinas Russas possa ser pensado nesse paralelo, sabe? Como o suspense alimentar da vida, né? Como aquilo que você não domina, que a linguagem não alcança. É um livro de silêncios, né? Eu acho que a gente tem muito grito, mas é no silêncio que tá a resposta, né? Mas ele tem uma coisa que é interessante. A mãe da protagonista acaba se suicidando, de uma forma muito literária, né, porque acho que Virginia Woolf suicida-se daquela maneira, entrando no lago, né, essa relação com a água, a possibilidade da falta de ar. E ela que era uma pessoa tão centrada, né, me parece, e inicialmente a gente acha que ela é quem vai dar o tom de centralidade do livro, né. Quer dizer, o livro também ele trabalha com essas reviravoltas, né. Nem tudo parece muito concreto, à medida que vai se desenvolvendo a história. São desafios ao leitor também? Não penso como não construo para desafiar o leitor, mas construo a partir do que eu penso que é o humano, que é muito fora desses estereótipos e desses perfis supostamente psicologizantes que vêm sido criados, né. Eu acho que o humano está sempre dentro do espectro da surpresa. Então uma exigência de uma coerência muito elementar e muito íntima, se eu quisesse criar personagens que atendessem o ideal, eu não os deixaria tão viscerais e tão livres para se apresentarem em suas faces mais desesperadas e ocultas. Então, tem muito mais relação com a minha própria busca enquanto artista, que é de uma observadora e de uma escuta daquilo. Eu escrevi, eu não sabia, não tinha a mínima ideia de quem era a Vivian quando eu comecei a escrever esse livro. Ela começou a aparecer para mim e eu não tinha ideia que ela assumiria em determinado momento do livro um papel tão importante. O que eu queria contar era uma outra coisa, e a Vivian foi, de um certo modo, ganhando espaço na trama, porque ela era uma personagem
que me pedia essa atenção. E eu, como artista, me coloco muito à disposição daquilo que eu não sei explicar, mas que eu consigo escutar. E é justo nessa falta da possibilidade de dizer a coisa certa, de escapar a partir da palavra, que eu pude construir a Vivian, que é uma presença ausente, né? É uma presença forte, mas ausente o livro inteiro. E essa ausência que grita faz da filha dela quem é a filha dela se torna, né. Mas eu poderia, enfim, dizer muitas coisas para você, confabular muitas coisas, mas a verdade é que isso pertence ao reino do enigma. A Malena, né, a Malena também é uma personagem muito complexa, porque estou dizendo isso como leitor, né. Como leitor, eu a vi como uma personagem de renúncias, né. Ela renuncia à carreira, renuncia algumas até impostas, né, como a renúncia da mãe, né, que ela busca de certa forma se se desligar, né, da da marca que foi assistir ao suicídio da mãe, né. Então ela tem essas coisas também muito marcada por essas pelo advento da renúncia, né. Isso a torna muito complexa, né, muito inquietante e muito fascinante também. É curioso isso, né. Também como é que foi a construção da Malena, né. Eu acho que, às vezes a gente pensa que está renunciando a algo, porque a gente não deseja mais essa coisa, só que na realidade a gente só está com medo de bancar o desejo e de perder todos os outros caminhos que aquele desejo impõe que sejam demolidos. E caminhos, às vezes, que não nos parecem o ideal, mas nos parecem os mais seguros. Então, eu acho que todo Piscinas Russas se orienta a partir dessa tentativa, interna de Amalena dizer para si mesma se o fato dela ter parado uma carreira de tanto sucesso fazia parte de fato do desejo dela de ficar em casa com os filhos, porque ela disse que no começo ela supõe que ela perdeu o interesse na fotografia, né, depois que a Natália nasceu, e aí já que ela perdeu o interesse, por que ela vai se forçar a fazer alguma coisa? E aí depois que ela descobre o segredo lá da família que ela ficou horrorizada, ela começa a se questionar se ela tinha perdido mesmo o interesse, ou será isso que ela se dizia, pra que ela desse conta de manter aquela estrutura, manter a própria assim, ela é uma pessoa dividida, né, entre ser artista, ser mulher, criar os filhos. Essa é uma experiência que eu posso falar, porque eu sou uma mulher casada com filhos, e para mim foi muito impactante quando as minhas filhas nasceram, porque eu tive que entender que a artista que morava em mim e gritava e pedia, porque a literatura para mim é alucinante, né, é uma coisa que me devora por completo quando eu estou em processo criativo. E isso não combina em absoluto com o papel de uma mãe que está o tempo todo também vigilante para suas filhas, então tem uma questão de uma incompatibilidade mesmo. E quem é que vence? E aí vem uma culpa tanto por você renunciar ao seu desejo, que seria o meu caso, se eu eventualmente não tivesse perseguido, né, fazendo dessa profusão de vozes que morava em mim, de fato, o meu livro, como também eu jamais quis renunciar disso que era um grande desejo, que era ter filhos. Então são experiências muito pungentes, né. E, acho que é nessa coisa que não há uma receita, não há uma fórmula, não há uma alternativa real, você que vai encontrando nessas fissuras possibilidades de abrigo, que a Malena se situa e que eu me situo. Só que hoje nós tomamos caminhos muito diferentes, né, nas nossas escolhas. Eu acho ela bem fascinante. Como é o pai dela, né, o Jean também exerce esse fascínio, Ah, sim. né, quer dizer, ela vem de uma certa tradição, né, a própria avó já tinha isso, a avó é muito forte nesse sentido É. também, né. Hã, e o Jean é curioso, porque mesmo ele fazendo tudo de errado, é exatamente o que o fascina, quer dizer, também é complexo. Você sabe que aconteceu uma coisa fascinante ontem. Uma pessoa que eu conheço me mandou uma mensagem dizendo: "Puxa, é muito impactante a história da sua avó".
Aí eu fiquei assim, pois às vezes eu escrevo sobre minha avó nas redes sociais, né, e eu realmente tinha uma ligação muito forte com minha avó materna, eu fiquei muito, muito, muito impactada com a história da sua avó. Aí eu fiquei assim, eu falei: "Da minha avó?" Eu falei: "O quê, amiga? Como assim a minha avó?" E ela falou: "Puxa, ela perdeu a memória daquele jeito", e de fato uma das minhas avós realmente perdeu a memória, né. Aí eu falei: "Mas eu não lembrava de ter escrito sobre isso". E eu entendi que ela estava falando de Lourdes. De sua personagem. Que era atriz e É, perde a memória. aí eu falei: "Não, mas não é autoficção, não é a minha avó, ela não pode não ser, porque é muito perfeito o nível de detalhamento e de construção". E de fato a Lourdes está bem, né, tá Sim. bem estabelecida ali no livro. E eu achei curiosíssimo que ela me implicou, e se ela supõe que Lourdes, ela é a minha avó, ela supõe que eu sou a Malena, né. É, Mas aí como é que isso se explicaria se tem Renata também no livro, né? pois é. Então você vê que tem uma coisa fabulosa nessa possibilidade de você dar para o livro o contorno que você quer, né. Inclusive, a gente que é autor, a gente sabe que o livro pertence ao leitor e é do outro, então eu sou corpo em branco, né. Ele faça o que ele quiser da leitura dele, ele fabule, fantasie, a gente só tem que escutar, se ele quiser trazer pra gente, e fazer dizer sim para a comunhão leitora, mas não nos pertence mais. Então veja, no imaginário da de outra pessoa, eu sou Malena. E a Lourdes tem esse aspecto, ah, ela perde a memória, ou pelo menos começa a perder a memória, esperando Godot diante de Beck, É lindo isso, né. né. É muito emblemático É, isso, né. sim. Essa cena é linda do livro, não é? Que ela tá lá e aí ela cria uma última frase, em que ela perde a memória, mas ela tem consciência que ela tá perdendo, então é uma coisa que tem ali uma ambiguidade perante todo o público, inclusive o próprio autor da peça que tá na primeira fila, né, e as pessoas ela é uma atriz tão fabulosa, que ela se despede da vida pública, dos palcos, em alto estilo e da vida de assim como ela a conhecia como atriz, e o próprio Beckett não se ofende com essa coisa, ele percebe que há alguma coisa ali acontecendo, alguma coisa que nunca vai voltar. Eu acho que a beleza tá nisso aí, né, como Godot, não é uma coisa é a vida, né, que escapa, que você aguarda e aí ela sai da cena pública, e ele pode ter a generosidade de ver aquele público sem saber o que é realidade e ficção. É uma bela metáfora também para como funciona o livro, se é o que me ocorreu agora, mas a ficção também é a realidade, se você for pensar, porque se mora na gente, se a gente está aqui falando disso, Uhum. falando Claro. delas, né. O Roger Amado ele dizia, né, eu crio um personagem, vou atrás dele e ele vai me dando o caminho, né. O Érico Veríssimo tem uma cena fantástica dele, ele conta isso, né, que ele era ateu e um padre chega para ele e diz: "A prova da existência de Deus é que a mão que escreveu Caminhos Cruzados escreveu Clarice". São romances completamente opostos, completamente quase que inimigos. Como é, quer dizer, é o fascínio da literatura esse, é o desafio que ela faz sobre os autores, porque os livros também têm isso, né, eles são, de certa forma, eu não digo antagônicos, né, a gente está aqui com Mundos de uma Noite Só, que ele também, de certa forma, digamos assim, ele é bem mais ingênuo do que o Piscinas Russas, né. Ingênuo, define ingênuo. Ou Define pelo menos mais, digamos assim, menos complexo. é interessante isso, porque talvez o que a gente pudesse dizer é que O Mundo de uma Noite Só, ele ele é narrado, né, por uma menina que está numa situação limite, uma mulher, mas que ela passa da infância dela até, a vida, adulta, é um romance de formação. Então grande parte da narrativa do Mundo de uma Noite Só, ela se organiza, a partir de alguém que tem uma voz, que está em formação. Então a gente não, não pode ter como expectativa que ela tivesse,
uma maturidade, à altura de uma protagonista como a Malena, que já é uma mulher com filhos adultos, olhando e revisitando seu passado. São movimentos contrários. No Mundos é uma pessoa jovem, é um romance de juventude. E o Piscinas Russas, talvez seja um romance. A Malena é muito mais velha que eu, inclusive, no próprio livro. Um romance já de alguém que já entendeu como o mundo funciona e já desenvolveu, a partir da linguagem, as armas necessárias para dar conta desse buraco profundo que é envelhecer, né. Então, eu acho que são romances que funcionam de formas diferentes e, inclusive, eu tenho muita consciência de que talvez leitores mais jovens não suportarão Piscinas Russas. Acharão confuso, denso, se perderão. O livro eventualmente pode mexer com coisas que a pessoa ainda não está pronta para escutar. E, ao mesmo tempo, uma pessoa com um grau de vivência e maturidade pode olhar Um Jornal de Sol e achar que é um romance para a juventude, né. Então tem uma beleza nisso aí, que é poder habitar personagens de gerações diferentes e com olhares diferentes e você, por exemplo, se eu pegar O Que Não Pode Ser, que é o meu livro que está aqui embaixo, que é o meu livro de contos de 2006, ele foi publicado em 2006, mas ele está aí com Você Eu Te Dei em 2007, né. Eu tinha 26 anos, ou 24 anos quando ele foi publicado, eu nem sei mais. Se ele foi publicado em 2006, eu tinha 24 anos. E tem uma coisa nele que ali eu estava também começando a descobrir quem eu era como artista. Então você veja que os contos eles têm uma espécie de concisão que eu não tenho mais. Eu já me assumi barroca. Eu já não tenho mais necessidade de acertar, sabe, sim, eu não tenho necessidade de escrever um romance correto, um romance que só fale: "Renata domina as técnicas, parabéns Renata, um aplauso imaginário". Isso não existe mais para mim. Eu já me permito ser livre o suficiente para errar, cair na frente do leitor, me levantar, o livro ficar eventualmente cansativo, voltar a ter fôlego. Eu já me consinto essa coisa de atravessar o olhar, do que não existe. E às vezes você está escrevendo e eu acho O Que Não Pode Ser um bom livro ainda de contos, especialmente pensando na idade que eu tinha quando eu o escrevi, era alguém em perplexidade com o mundo, mas ao mesmo tempo eu consigo ver também essa. E isso para um leitor um leitor que tem pouca experiência leitora, O Que Não Pode Ser vai funcionar muito bem, porque ele não vai pedir do leitor essa demanda de abstração que já o mundo pede um pouco mais, sabe. São desafios que a gente vão se apresentando na sua vida e a gente vai aceitando, né, enquanto artista. Vai se vai se dominando, né, que esse é que é o grande barato, né. Agora me diga uma coisa, e sei lá, daqui a 7 anos, daqui a 5 anos, o que é que a gente vai esperar da prosa da você está fazendo alguma coisa, está Não, não trabalhando? vou fazer nada, por um bom tempo. Esse livro me deixou exausta, psicamente exausta. Quando eu terminei, eu fiquei confundindo as palavras, às vezes eu escrevi uma palavra comum e achava que eu tinha escrito errada e ficava perplexa. Então o nível de desgaste, cognitivo que ele me gerou foi imenso. Lógico, eu tenho 2 filhas, eu trabalho como advogada, então assim, ele foi um livro muito visceral para mim, eu queria muito escrevê-lo. Eu me entreguei, eu não assim, eu saio desse livro com a sensação de que eu fiz tudo que eu pude, mais até um pouco, puxei a corda, mas agora a literatura se alimenta da vida, então tá na hora de eu viver, sabe, assim. O que vier, ficcionalmente, as centelhas, fagulhas, eu estou atenta para escutá-las, mas eu não vou entrar num processo agora de supor que eu tenho que escrever um novo grande romance, um novo grande livro. Não, agora é um tempo de silêncio, um tempo de eu aproveitar as leituras que estão chegando, a literatura não tem garantia, né, Maurício, então pode ser que não venha mais nada nunca mais para mim. Então o que eu tenho é isso, eu tenho um presente, e o presente é o Piscinas Russas e os livros que eu já publiquei. O que virá, fica aí da ordem da providência e do mistério, se surgirem. E, enfim, é como um filho que a gente engravida e abraça e segue. Mas nesse momento em especial eu tô querendo um pouquinho de paz.
A Micheline Verusca prometeu isso um tempo sabático, imediatamente começou a escrever outro livro. Quem A vida é sabe, né, isso. quem sabe. Renata, obrigado pela sua participação no Leituras. Uma ótima conversa, obrigado. Obrigada, Maurício, foi um prazer participar novamente. Eu sempre fico feliz de conversar com você sobre eles, é maravilhoso. Alguém que te conheceu ainda muito jovem, tem seu histórico, né, acompanhar você ao longo dos anos e ler suas obras, é maravilhoso isso. Eu só tenho a te agradecer pelo convite, pelo carinho e por você ser meu leitor. Obrigado.